escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas que é que discutia com eles. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que eu expulsasse, e não puderam. Lembrando, meus irmãos, que esses discípulos de Jesus, não é Pedro, nem João, nem Tiago. Esses três estavam com Jesus. Os outros demais ficaram. Jesus escolheu e conduziu esses três. E lembrando que ali no monte, Deus falou com Pedro para que ele viesse ouvir o que Jesus tinha para falar. No versículo 19 diz assim: E respondendo-lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me. Olha que expressão que Jesus Cristo fala. Aqui Jesus ele diz: ó geração incrédula. Quando nós lemos em Mateus, ele vai dizer assim: até quando sofrereis? Então perceba bem que o desejo de Deus, aqui Jesus expressando para aquela multidão, não é que eles viessem a sofrer, é que eles viessem a receber da parte de Deus uma solução para aquele problema. Tanto que Jesus Cristo vai e fala para eles: até quando vós sofrereis e até quando eu estarei convosco? Isso significa o que, meus irmãos? Significa que o Senhor está trazendo uma responsabilidade sobre aquela geração, que eles tinham como resolver aquele problema, aquela situação. Então nós vemos que, com base nesse texto, naquilo que aquelas pessoas estão passando, esse pai está passando, aquela geração está passando, não é o desejo de Deus o sofrimento. E no versículo posterior, no 20, diz assim: E trouxe-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo que lhe sucede isso? E ele lhe diz: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Mais uma vez aqui nós vemos Jesus ensinando aquele pai que basta ele crer que tudo é possível, ou seja, fé. Então, meus irmãos, vamos resumir um pouco aqui. Nós percebemos que algumas coisas Deus nos dá capacidade em nossas mãos para nós realizarmos, para nós fazermos, para nós não passarmos por alguma situação. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas perguntando assim: mas tudo isso que está acontecendo é a vontade de Deus. Lembrando que nós temos a vontade de Deus soberana e a vontade de Deus permissiva. Ou seja, muitas vezes o que está na nossa mão é nós que vamos resolver. É claro que Deus nos dará orientação e direção. Quer ver? Nós vamos ver nesse texto aqui. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Agora ele faz outra expressão, ele diz: ajuda a minha incredulidade. Porque Jesus falou: se você crer, tudo é possível. E naquele momento, ele percebeu que a fé dele não era o suficiente. E aí ele vai e pede ajuda ao Senhor: ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Mas Jesus tomou pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsarmos? E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Agora, meus irmãos, voltando ao
texto de Mateus, ali Jesus fala, por causa da vossa pequenina fé. E aqui nós vemos Jesus falando sobre a oração e sobre o jejum. Por que Jesus está trazendo ensino? Simples. A oração e o jejum fortifica a tua fé. Então, quando você está orando, você tira um tempo para você orar, para você jejuar, para você se separar para Deus, a tua fé é fortalecida, a tua fé é edificada. Então é por isso que Jesus diz, essa caça de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, é pela fé em primeiro lugar, mas a oração e o jejum fortificam a tua fé. Por isso que o cristão, ele precisa sempre tirar um tempo e separar para ele estar orando e jejuando, porque é um alimento espiritual, não é um alimento natural. É por isso que nós vemos que Jesus, na hora da tentação, diz assim, pois o homem não viverá só de pão, alimento físico, mas viverá de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então, meus irmãos, nós notamos nesse texto aqui que muitas vezes nós temos responsabilidade sobre a situação que nós estamos passando. Pastor, então o que nós fazemos? Você consulta Deus e Deus vai te dar a direção. Quantas vezes nós temos situações, problemas, dificuldades, e nós procuramos uma solução e de outra maneira nós até responsabilizando alguém, ou responsabilizamos até a Deus por aquilo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para os irmãos que Deus tem a solução. E quando você entra em comunhão com o Senhor lhe dará a direção de como resolver ou de como tomar uma decisão para que aquilo venha a ser solucionado. Amém? Porque senão Jesus não ia dizer para aquela geração, ô geração incrédula, até quando sofrereis? Ou seja, Jesus ele estava dizendo para aquela geração que eles tinham como resolver aquela situação, que isso dependia deles. E aqui nós vemos que um dos ingredientes era eles se comunicar, se aproximar de Deus através da oração, através do jejum, que Deus lhe daria a direção. E aí, um passo de fé. Quando Deus te dá uma direção, você deve se mover. Vamos continuar? Vamos agora.